Graça e paz, amados irmãos, estamos reunidos nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Meu convite a você nessa noite é que você abra a sua Bíblia e possa, junto comigo, estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, a fim de que ela traga edificação à sua vida e também em diversos momentos da sua vida, ela seja capaz de te trazer esperança, trazer sossego, trazer paz, porque é tudo que nós necessitamos desse tempo difícil. Por isso, a minha oração nessa noite é que você seja plenamente edificado pelo Senhor, a fim de resistir todas as dificuldades que estamos enfrentando nesses dias. Vamos orar? Nossa oração nessa noite e nesse momento é de gratidão a Deus pelo seu cuidado divino sobre nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti, recorremos a Ti em oração e reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, e exaltamos a Tua majestade. Tu és o Deus Criador a quem nos submetemos. Tu és o Deus Criador que nos criou para o propósito de Te servir, para o propósito de Te louvar e Te engrandecer. Que a Tua glória, ó Deus, resplandeça todos os dias em nossas vidas, a fim de que o nosso louvor seja na dimensão correta daquilo que Tu és, de quem Tu és, e possamos entender também, ó Pai, que na nossa condição de servo sejamos mais adoradores, servos adoradores do Senhor, pois Tu és o Deus que se encontra onde um adorador em espírito e em verdade invoca o Teu nome. Pai, nós queremos nessa noite Te pedir bênçãos específicas para a nossa vida, para a nossa edificação nesses momentos intensos de comunhão com o Senhor. Te pedimos por essas bênçãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nossa palavra é o texto do Salmo de número 108, Salmo de número 108, para a nossa meditação. Só aguardar um momentinho. Ok. Estamos prontos para colocar o texto à sua disposição. Leiamos o Salmo de número 108, diz-nos a palavra do Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu Te darei graças entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a Ti entre as nações, porque a Tua misericórdia se eleva acima dos céus e a Tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a Tua glória. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade,
Exultarei e dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Leitura da palavra de Deus para a nossa edificação. Convidamos você a louvar conosco o hino de número 191, hino de número 191 do nosso novo cântico. Fonte de amor por Ele, manancial de luz, água da vida corre no trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também. Sempre correndo, se rio além. Muitos de nós apoiam, cantar no céu voltou. Com os feridos cantam a Cristo Redentor. Santo Rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte corre, brilhante corre a luz. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre, rio calmo, corre, como assim a paz em minha alma para sempre corra mais e mais. A descrição do rio da vida, do rio da vida, do rio celeste, prometido a todos os santos e fiéis ao Senhor. Motivo pelo qual nós estamos estudando a palavra de Deus, para entendermos o propósito divino nas nossas vidas e, através da sua palavra, nos alimentarmos da esperança de estarmos junto a esse rio, o rio da vida, o próprio Cristo, o manancial de águas que nos dá a vida eterna. Queridos, nós queremos nesse momento te convidar a orar, e nessa oração nós estaremos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Nós não negamos a realidade das dificuldades que nós enfrentamos por conta dessa pandemia, motivo pelo qual nós não conseguimos nos reunir fisicamente, mas
queremos, diante dessa circunstância, agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua provisão e, acima de tudo, entendermos que estamos debaixo das mãos potentes do Senhor. Por isso, a nossa gratidão se chega a Deus nesse momento, pelos nossos irmãos que se encontram restaurados na sua saúde por conta dessa pandemia, por conta dessa enfermidade que afetou muitas pessoas. Também a nossa gratidão por pessoas que estão se recuperando, saindo mesmo do leito de morte, pois nosso Deus é fiel. As pessoas que ainda estão nessa condição difícil, muitas delas hospitalizadas, nós queremos nesse momento levantar um clamor também para as pessoas que estão nessa condição. Nós temos muitos motivos para agradecer, assim também como nós temos motivos para pedir a Deus que Ele, com a sua graça, venha em socorro daqueles que sofrem. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti, recorremos a Ti em nossa dificuldade, mas sabemos que acima de tudo, ó Deus, está a Tua soberania, soberania que nos faz descansar tranquilamente nas Tuas promessas. Tu és fiel, Tu és Deus grandioso e eterno, Deus de eternidade a eternidade, a quem levantamos o nosso clamor e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Deus, nós nos alegramos no Senhor, pelas pessoas que passaram por esse vale de morte e que atravessaram com o Senhor esse vale de morte e estão plenamente recuperados desta enfermidade, dessa pandemia que atingiu o mundo inteiro. E com o nosso Brasil não é diferente, com a nossa cidade, com o nosso estado não é diferente. Pai, louvamos o Teu nome por tantas pessoas que, mesmo ainda no leito de morte, o Senhor mesmo trouxe a vida, o Senhor mesmo restaurou a saúde. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra serve aos propósitos para abençoar aqueles a quem o Senhor escolheu pela Tua graça. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em gratidão pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor infinito em nossas vidas. Pai, nós continuamos ainda a interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão ainda, ó Deus, em uma situação crítica. Muitas vezes, ó Deus, com os parentes, lamentando essa situação e colocando no seu coração o desânimo, sentindo-se vencidos por essa enfermidade. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa os alcance, trazendo tanto ao enfermo como aos parentes a esperança, o alívio do Senhor, para que sejam restaurados e plenamente restaurados na sua saúde. Pai, nós Te rendemos graças, nós Te pedimos essas bênçãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e que todas as coisas estão debaixo do Teu santo controle. Recorremos a Ti em oração, crendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Nós Te pedimos por essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos o hino de número 112, que fala dessa promessa do Senhor em estar conosco em todos os momentos. Por isso, queridos, não perca a oportunidade de experimentar o cuidado divino. É a promessa do Senhor de estar contigo em todos os momentos da sua vida. Louvemos a Deus.
sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual astro que brilha na escuridão. A mais linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. As luzes do mundo se apagarão, os dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá, e essa luz resplendente sempre em mim brilhará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vivo em provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Essa é a promessa do Senhor, de estar conosco em todo momento da nossa vida. Não importam as lutas, não importam as adversidades, Deus está conosco, Jesus está conosco em todo momento. Por isso nos achegamos a Deus e nos regozijamos diante da graça de Deus, reconhecendo o seu favor. É a Ele que recorremos, a quem recorremos na nossa aflição. É a Ele a quem recorremos na nossa dificuldade. Nós queremos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 18. O texto que nós estaremos nos debruçando para estudar. Chegamos ao capítulo 18 do anúncio da queda de Babilônia. E nós estaremos, a partir desse momento, lendo todo o capítulo 18, para depois, nas outras oportunidades, estarmos trabalhando os versículos com mais tranquilidade, ok? Vamos ler o texto? Diz-nos a palavra de Deus. Depois destas coisas,
vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou, e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo:
Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice, nem de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, estamos entrando nesse momento no nosso estudo do capítulo 18 e estaremos nos detendo nesse primeiro momento, dos primeiros 3 versículos para a nossa edificação e ainda com a necessidade de tornarmos sempre cientes de que precisaremos de tempo para pronunciar todos esses estudos devagar, porque nós estamos detendo-nos sobre os versículos, né? Então, nós queremos fazer bem devagar, a fim de que todos possam compreender, sem a pressa, que é muito peculiar aos outros que querem passar pelo texto e nos dar exatamente o essencial. Nós queremos nos aprofundar mais e por isso estamos fazendo de uma maneira mais devagar para que todos possam acompanhar. Tá bom? Pode passar, irmão? Nós estamos no capítulo 18, nós vamos falar sobre o lamento e a destruição e o primeiro lamento do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. A frase "depois dessas coisas" ocorre pelo menos 9 vezes no Apocalipse. Essas ocorrências não apontam um tempo ou para o tempo cronológico, mas para a mudança de uma visão para outra. E aí vale a pena a gente explicar, porque muitas vezes nós queremos ler o livro de Apocalipse e encontrar nele uma sequência cronológica que nos leve ao ápice, ao momento final, e acreditamos que cada visão que está sendo vista, ela está em ordem para que chegue ao desfecho final. Como nós já dissemos, desde o capítulo 12, essa história da redenção, a história do julgamento divino, ela tem sido ventilada ou colocada pelo profeta sobre diversos prismas, sobre diversos pontos de vista. Então, nós vamos ver essa história se repetir várias vezes até o capítulo final, ok? E o capítulo 17 identifica a Babilônia como a grande prostituta. Nós passamos por todo o capítulo 17 trazendo essa evidência, como Babilônia, um sistema de pecado que seduziu os homens, seduziu todas as nações da terra, povos, homens grandes e pequenos, e esse capítulo 17 foi detidamente falado sobre a Babilônia, ok? Agora, no capítulo 18, nós estaremos retratando a sua queda, algo que o próprio anjo havia afirmado a João do modo como aconteceria. Então, nós agora vamos, segundo a palavra do anjo que disse a João, ver a sua queda e a consequência da sua queda para o mundo. Deus deu ao anjo revestido com grande autoridade a tarefa de anunciar o veredicto de perecimento de Babilônia.
Quando nós encontramos no versículo 1 a palavra de um grande anjo que tinha autoridade e a terra se iluminou com a sua glória, alguns estudiosos identificam esse anjo como sendo o próprio Cristo, né? Na verdade, nós não entendemos assim. O anjo, pela sua glória, ainda que ele seja poderoso, aqui ele está nessa sequência dos anjos que executam a ordem de Deus para exercer o seu juízo, né? Então, na verdade, nós não compreendemos que a designação desse grande anjo forte seja uma referência a Jesus Cristo, né? O anjo sai da presença de Deus para iluminar a terra, de modo que todos fossem capazes de contemplar sua extraordinária aparência. Então, mesmo que não seja Cristo, o Cristo glorificado, o anjo, como ser espiritual, ele tem o esplendor glorioso, né, e que iluminou a terra, sem, contudo, se referenciar à figura do próprio Cristo. O Apocalipse está repleto de anjos que bradam em alta voz, né, para que todos os que estão na terra sejam capazes de ouvir. Então, esse anjo que brada em alta voz, aqui, né, é mais um daqueles que estão a serviço de Deus para executar o juízo divino, ok? Nós temos aí as referências, 7:2, 10:3, 14:7, 14:9, 14:15, e depois o capítulo 19 e 17. Desses todos nós passamos e iremos somente passar pelo 19 e 17, ok? João extrai de Isaías 21:9 a referência à Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia. Esse versículo está referenciando exatamente a queda da grande Babilônia. A promessa de Deus do juízo que viria sobre Babilônia. É claro que no livro de Apocalipse, essa palavra ela tem o maior peso, ela está potencializada, exatamente porque Babilônia em Apocalipse não significa um lugar físico, como nós já dissemos, um lugar geográfico, mas representa uma cidade que levou, né, os homens de todas as nações a pecar. Ou seja, onde houver pecado, onde estiver a presença do mal, Babilônia está presente, ok? Pode passar. O pretérito expressa não meramente a expectativa, mas a certeza de tal evento. Eu tenho falado com um pouco de uma frequência a esse respeito, né? João está expressando, ou o anjo que clama sobre algo que ele está documentando, ele está sempre falando no passado, lá no pretérito, como algo que não seja mera expectativa, que não signifique uma mera previsão, mas uma certeza. É certo que vai acontecer. Quando Deus revela a João esses eventos do Apocalipse, ele não trata isso como mera expectativa, ele não trata isso como possibilidade de mudança, ele está afirmando, dando a certeza desses eventos, como eles irão acontecer. Diante dessa realidade, nós temos que entender essa questão da soberania de Deus. O que Deus determinou não vai ser mudado, vai acontecer, porque Ele determinou que assim pudesse acontecer. Então, é bom a gente entender que na figura, pode voltar? Aí, na figura do que nós estamos vendo, né,
essa expressão no pretérito não identifica uma possibilidade. É como se Deus pudesse mudar de ideia, ou que as coisas não pudessem acontecer do modo como foi descrito. Né? Revela uma certeza, porque o juízo de Deus é certo, assim como a promoção dos santos, a glória de Deus será. Amém? E ela veio a ser a habitação de demônios. A descrição da grande Babilônia, a cidade que ficou deserta, a cidade que dela fugiram as pessoas, e ela se tornou morada de demônios. Os maus espíritos vivem nos lugares desérticos. A própria palavra do Senhor Jesus em Lucas 8:29, você pode visitar lá. Lucas capítulo 8, verso 29, nos ensina essa realidade. Diz a palavra de Deus: porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, era uma propriedade dos maus espíritos caminharem pelos lugares desérticos, de modo que a Babilônia se tornou uma cidade deserta e em ruínas, habitação de todos os tipos de animais. Imundos, aves imundas, espíritos imundos, ok? Então, o que isso reflete, irmãos? Qual é a reflexão que nós devemos fazer dessa visão absurda que João tem e a declaração do anjo de que essa cidade ficou deserta e virou a habitação do mal, das coisas ruins? Esse é um quadro do mundo sem Deus. Esse é um quadro do mundo sem Deus. Então, essa é a realidade onde está o pecado, onde impera o pecado, onde o diabo está governando. A destruição é certa. É o que nós vemos. Vidas sendo ceifadas, vidas sendo tragadas pelos vícios. E essa é a realidade de um mundo sem Deus. Esse é um quadro de um mundo sem Deus. E aí nós pensamos, será que esse é o lugar onde Deus não tem nenhuma ingerência? Claro que não, meu irmão. Deus é soberano. E todas as coisas cumprem o seu propósito. Então, esse mundo sem Deus, esse mundo sem a presença de Deus, que Satanás está governando, também não foge ao controle divino. Tá bom? Pode passar. Agora está sob o poder de espíritos maus, perturbando seus habitantes. Essa é a descrição. O mundo sem Deus, essa cidade desértica, agora está sob o poder dos espíritos, está sob o controle dos espíritos, perturbando os habitantes. E aí, queridos, a gente pode ver a influência do mal em todo e qualquer lugar, como ela até hoje. Mas para que momento está reservado toda essa questão? Até quando eles vão estar imperando? Até quando eles vão estar atuando? Até quando Deus permitir. Até quando Deus disser basta. Porque Deus é soberano. A gente não pode se omitir ou deixar de vivenciar essa verdade. Nós não pregamos o dualismo de duas forças opostas que se equivalem. Nós cremos num Deus todo-poderoso e somente Ele. Toda e qualquer oposição a Deus está debaixo do seu controle soberano. Então, quando isso vai cessar? Quando Deus disser basta. Quando Ele
der o desfecho da humanidade, daqueles que vão para a glória, promovidos para o céu, e daqueles que vão para a perdição eterna. Pode passar? Esse lugar desolado é o lar dos espíritos e animais imundos, né? Animais imundos aqui não significa animais que são maus, ruins. Não. Aqui é sempre uma verificação espiritual, né? De coisas que a gente pode imaginar o quadro, né? Acontece que muitas pessoas fazem mal aos animais, né? Achando que eles têm algum poder, esse poder espiritual de trazer maldição. Na verdade, queridos, nós não podemos fazer nada disso, né? Por mais que as pessoas sejam tomadas por superstição, a gente tem que evitar de fazer mal a qualquer animal, qualquer ser vivo, né? Então, esse é um quadro espiritual, não está sendo revelado de animais que possam nos trazer mal. Tem gente com problema com gato preto, tem gente com problema com rã, com sapo, né? Com tantos outros tipos aí, e isso é algo assim que não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido nenhum. Uma das coisas que trouxe muito prejuízo à visão da igreja foi um livreto que andou sendo distribuído por aí, né? Do coração humano com a presença desses animais impuros, né? Com a presença dessas coisas ruins, né? Ali é só um simbolismo, né? E muitas pessoas têm usado da superstição e com isso, quando não matam, maltratam os animais que eles acham que lhes trazem o azar, né? Então, nenhum deles pode trazer um sortilégio, nenhum deles pode trazer nenhum malefício, materialmente falando, né? Então, a gente tem que se deter, acalmar, para que a gente não cometa injustiça com os seres vivos aí, tá bom? Revela um quadro de um mundo completamente destituído de Deus e de sua palavra. Então, a presença de espíritos maus, dessa representação de esconderijo de coisas imundas e detestáveis, revela esse quadro de ausência divina, de um mundo destituído de Deus, de um mundo destituído de sua palavra, né? E o que impera nesse ambiente? Pecado. O que impera nesse ambiente sem Deus? Pecado. Alimento para a carne, alimento para as pessoas. Então, dentro dessa visão, é importante a gente entender que a ausência da palavra de Deus nesses lugares e a ausência da presença de Deus nesses lugares constitui, então, o império do pecado. E aí a gente nota a diferença, né? O que tem, né, nesse lugar onde Deus está ausente? Espíritos imundos, todos os tipos de animais imundos, espiritualmente falando, né? Mas a gente encontra aí a diferença da cidade de Deus. Quem habita na cidade de Deus? O Espírito Santo habita no coração e na vida dos santos, né? Nós somos a habitação de Deus. Então, a diferença da cidade de Deus é a residência, o lugar onde o Espírito Santo reside, né? Ocupa todos os lugares e ocupa o nosso coração. O Deus que veio estar presente, né? Não mais o Emanuel, Deus, né, que significa Deus conosco, mas o Deus em nós, a pessoa bendita do Espírito Santo. É importante a gente fazer essa diferenciação. O lugar onde a ausência de Deus está, ou onde Deus está ausente, o que impera é a sorte, toda a sorte de pecado. Lugar onde o Espírito de Deus está, né, é natural que vivamos uma vida de santidade e consagração a Deus, de bênção, né, de bênção.
de fruição, de usufrutos de bênçãos. Isso é importante a gente pontuar. Pode passar? Esse também é o lugar em que a luz do Evangelho brilha radiante. Às vezes nós queremos achar que o Evangelho tem um alcance sem a nossa instrumentalidade. Isso nos chama bastante atenção. Porque, o Evangelho ele pode ser irradiar, queridos, por meio daqueles que estão dispostos a vivenciá-lo e proclamá-lo. O Evangelho, ele vive dentro dessa proclamação. Então, a cidade de Deus é o esplendor do Evangelho, a habitação do Espírito Santo, o esplendor do Evangelho, seja na sua vivência, seja na sua proclamação. Isso é importante, é pontuar. E a cidade de Deus, ela é composta de pessoas que estão alegres, pessoas felizes, pessoas plenamente satisfeitas no Senhor. Então, a presença do Espírito Santo nos traz esses benefícios, lugar de bênção, onde o pecado não tem mais domínio. Amém? Nós chegamos, então, no versículo 3. O versículo 3, ele é uma explicação adicional da ruína de Babilônia, assim como no capítulo 17, o anjo se detém para explicar a João o que vai acontecer com a prostituta. Ele agora fornece a João uma explicação sobre o que está acontecendo. E o anjo ele faz, então, a menção de 3 classes de pessoas. Nós encontramos todas elas no versículo 3, de classe e de pessoas. Veja que coisa interessante. Primeiro, pode passar? A primeira designação aqui é uma categoria mais ampla das nações. E ele ele está reiterando quase que uma cópia exata do que está escrito em 14:8. O texto também está aí, está à sua disposição. Pode passar, irmão, que esse texto está aí. Fez todas as nações beberem do tumultuoso vinho da sua fornicação. Ou seja, é papel da grande Babilônia afundar a humanidade no pecado, escravizá-los por meio do pecado. O vinho que beberam, espiritualmente falando, a gente está trazendo, queridos, uma consistência, uma visão espiritual. Então, o vinho que beberam consiste em pecar deliberadamente contra Deus e agir como se ele não existisse. Então, as festas, os festivais promovidos pela prostituição, pela prostituta, pela grande Babilônia, representada na grande cidade, ela é uma ação deliberada contra Deus. Ela se opõe contra Deus. Assim como Deus é santo, ele não tolera pecado. E age, essa ação da oposição a Deus, eles estão ignorando a existência desse Deus. Aí as pessoas pensam, o ateu se enquadra nessa questão? Não, todo mundo. Todas as pessoas que fazem oposição a Deus e que vivem debaixo da escravidão do pecado. Tá bom? Então, às vezes as pessoas acabam atribuindo isso a certo grupo de pessoas. Não. Na verdade, queridos, todos aqueles que não fazem parte da Igreja de Cristo, dos santos redimidos, lavados, remidos pelo Senhor Jesus, estão do outro lado. Estão do outro lado. Tal pecado jamais poderá ser perdoado, porque eles vão enfrentar agora a ira divina, e essa ira divina conduz à morte espiritual. Assim como, queridos, tem um destino para a vida eterna, tem um destino reservado para a morte eterna. E agora nós encontramos também a segunda categoria de pessoas,
E João menciona que é composta de reis da terra. Uma peculiaridade quando nós entramos nessa segunda classe é que você vai olhar para a realidade do nosso mundo, do nosso Brasil sobretudo, e ver que isso não é mera coincidência, né? Não é mera coincidência. Eles cometem adultério espiritual com Babilônia. Quando nós falamos o que o Antigo Testamento sempre está tratando, né, sobre adultério espiritual, são as pessoas indo atrás de outros ídolos, né, servindo outros deuses que não um Deus verdadeiro. Então, essa colocação, ela é uma colocação importante, que nos coloca não dentro daquilo que nós entendemos como uma infidelidade material, mas a infidelidade espiritual, ela é conhecida como adultério, tá bom? O que vem a ser isso? Eles assumem a liderança na perseguição de objetivos religiosos, políticos e econômicos. Quem tem esse poder? Os reis. As pessoas, os reis da terra, que, segundo o que nós encontramos no capítulo 17, darão o seu poder à besta, para que ela possa dominar sobre o mundo. Ok? E esses reis que governam com crueldade também cultuam ídolos. Né? Eles se enriquecem às custas dos outros. Né? E aí, o que nós encontramos como resultado disso? Encontramos uma distância social, um distanciamento de classe social muito grande, de gente muito rica, e aí nós podemos enquadrar essas pessoas muito ricas, não numa parcela maior da sociedade, na verdade uma minoria que detém o poder, né? E sim, os miseráveis são muitos, as pessoas menos afortunadas são muitas, e às vezes nós vemos essas campanhas, né, com a pretensão de mostrar pessoas com preocupação com a fome, com a miséria do mundo. Queridos, cá para nós, muitas situações dessas são mais uma farsa, uma máscara, do que um desejo real de diminuir essa diferença social. Né? Então, é uma realidade que nós estamos vivenciando. Não é mera coincidência. Né? No Brasil, por conta dessa pandemia, muito mais, essa diferença irá se acentuar. Né? Pessoas que vão perder seus empregos, lugares onde a fome já é uma realidade, vai se agravar muito mais, e isso muitas vezes, motivos de administrações desastrosas de pessoas que detêm o poder. Tá certo? Pode passar? E aí, não é surpreendente que os cristãos da província da Ásia vivessem em desprezível pobreza. Só uma consulta, e aí vale a pena a gente voltar, né? O capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 8. Abre lá, você vai encontrar a descrição do capítulo de Apocalipse 2, verso 8. Algo interessante. O que está escrito aí? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Quando nós falamos, eu já passei por essa explicação, quando nós falamos das igrejas da Ásia Menor, que são dirigidas essas cartas do Apocalipse,
nós estamos trazendo exatamente essa condição de pobreza. E quando nós falamos da igreja de Esmirna, né, que a declaração de Jesus, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, né, o que significa isso? Aquelas pessoas que estavam determinadas a servir a Deus, estavam vendo seus bens sendo espoliados, estavam vendo seus bens saírem de suas mãos. E quando nós falamos de pobreza nesse versículo, nós estamos falando de pessoas mendicantes, que viravam mendigos, sem nenhuma renda. Mas veja só a declaração de Jesus: mas tu és rico. Essa riqueza é uma provisão, um cuidado que Jesus está prometendo à igreja. Outra coisa que nós encontramos nesse texto, no versículo 10, algo que nos dá a garantia de que a igreja ela passa por sofrimento, que Deus não está alheio e que Deus está cuidando, enquanto nós passamos por esse vale da sombra da morte. Olha o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ou seja, tendo seus bens espoliados, tendo seus bens levados pelas pessoas opressoras, pelo fato de não negar o nome de Jesus, Jesus seria a sua maior riqueza, Jesus seria o seu bem mais precioso. E a palavra de encorajamento é que eles não viessem a temer pelo sofrimento futuro, ou pelo sofrimento que eles estavam passando, né? A promessa de Jesus é que eles fossem fiel em detrimento do sofrimento. E é por isso que ser fiel até a morte não significa uma extensão de vida por todo o tempo que você vive. Porque aqui Jesus está relacionando a um sofrimento, né, dos cristãos que estavam prevalecendo ou estavam aguardando em seu coração a firmeza da fé em Jesus Cristo, apesar dos sofrimentos, apesar dos grandes desafios. E eu lhe darei a coroa da vida. Então, o que a gente traduz ser fiel até a morte? Não é aquele que está no seio da igreja aí há 40 anos, né, e é promovido para a glória. É também? Claro que é também, mas esse texto não significa propriamente isso. Ser fiel aqui, relacionado ao sofrimento, é ser fiel ainda que seja necessário morrer, pelo nome de Jesus, tá bom? Ainda que você corra o risco da morte, pelo nome do Senhor Jesus. E a promessa é a coroa da vida, né? Mostrando que o inimigo não tem poder sobre nossa vida. Sobre nossa vida, Deus tem total controle. O inimigo pode nos afetar na carne, mas ele não pode matar o nosso espírito. Amém? E aí nós voltamos então, lá o texto, né? Nós voltamos no versículo 3, encontramos então os irmãos em desprezível pobreza, né? E nós passamos então por terceiro grupo. O terceiro grupo são os mercadores do mundo, né? E a gente vê que Roma, no seu apogeu, ou seja, em todo o esplendor, na fase áurea do seu império, né, no momento áureo do seu império, Roma era o celeiro de todos os produtos e rendimentos do mundo antigo. Por ela passavam os mercadores, por ela os produtos, né, que rendiam, traziam prazer, traziam, né, satisfação, traziam também sustento, né? Roma viveu esse momento de um grande apogeu, de um grande esplendor, né? De grande prosperidade, né? Vamos dizer assim. Então, esse terceiro estágio são dos mercadores do mundo inteiro que estavam abastecendo Roma no seu estágio de melhor, o seu momento melhor durante a sua sobrevivência, né?
nós falamos na semana passada sobre isso. Século IV e V, né? Aliás, quinto e sexto são os séculos em que a derrocada de Roma acontece. E todas aquelas nações ou povos vizinhos, né, agora passam a dominar o Império Romano, chamado bárbaros. Tá bom? Pode passar? E aí a gente conclui assim, queridos, entendendo que é algo muito desejável o comércio de produtos alimentícios e utensílios, mas porque ela preenche a necessidade e melhora a qualidade de vida. O problema é esse? Não. O problema não é esse. Nós encontramos esse problema descrito quando a cobiça toma o coração. Quando a cobiça passa a tomar conta do coração. Paulo chama isso de idolatria. De modo que ele mostra que sobre essa idolatria vem a ira de Deus. E aí as pessoas passam a prevalecer. Os mercadores, no simbolismo aí, daqueles que se beneficiaram com as suas vendas e daqueles que podiam ter, em detrimento daqueles que miseravelmente mendigavam essas coisas, nós encontramos aí a ira de Deus sobre aqueles que viviam sobre essa cobiça de ter todas as coisas enquanto outros tinham tão pouco, né? E nós encontramos aí o texto em referência a Colossenses 3, 5 e 6. Vamos visitar esse texto? Colossenses 3, 5 e 6. Falando de toda a natureza de pecado, né? Algo que suscita a ira de Deus. Veja, portanto, faça-o morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. A avareza aí é desejo pelas coisas, pelos bens, né, que toma o lugar de Deus. O próprio Jesus já ensina que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon aí o significado de dinheiro, né? Então, se você tem apego às coisas materiais, certamente Deus não é a sua primeira prioridade, ou não é a sua prioridade. Versículo 6. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, está muito bem relacionada à questão de que aqueles que sobem a cobiça ao seu coração promovem essa diferença, né? Essa situação em que o mundo vive. Pessoas que querem ter a sua vida bem-sucedida sem se importar com a necessidade dos outros. Tá bom? Pode passar? Essa é a fonte dos nossos estudos. Nós estamos, nesse estudo de hoje, extraindo o comentário de Apocalipse de Simon Kistemaker, né? Esse livro é um comentário de Apocalipse, da editora Cultura Cristã, da nossa editora, que você pode consultar. Está acessível à sua mão para você poder consultar. É fantástico este comentário. Tem um comentário da maioria do Novo Testamento, se não todo o Novo Testamento. Com certeza você irá se beneficiar muito com esses comentários, ok? Irmãos, nós estamos encerrando nessa noite o nosso estudo. Na semana que vem nós estaremos nos debruçando sobre, a partir do versículo 4. Esperamos que isso seja uma caminhada devagar e sempre, para que nós estejamos aprendendo com a palavra de Deus.
O livro de Apocalipse é fantástico. Nós não queremos que você veja o livro de Apocalipse como uma possibilidade de te assustar, mas como igreja do Senhor, alimentar a esperança da volta de Cristo. Amém? Então, vivamos assim, com a tranquilidade que nós, que Deus nos dá pela sua palavra. Né? Cada momento que você encontra no livro de Apocalipse, eu acho que eu já falei isso aqui. Cada momento que você encontra de uma visão de tragédia, sempre você encontra também, logo após essa situação, a visão da igreja que é amparada, que é cuidada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, onde há tragédia, há promessa também do Senhor, tá bom? E a igreja vive segundo a promessa de Deus. Amém? A irmã Cláudia Miranda dando seu boa noite aos irmãos. A Eliane Medeiros dando o seu boa noite. A Rosalinda dando o boa noite. O Leco. O Leco falou que está aprendendo online. Vai aprendendo aí, Leco, para você assumir aqui a tribuna. Já vamos convidar para semana que vem para ele, né, Leandro? Tem gente que já está enjoado do pastor, vai aprendendo aí, Leco. Ricardo, dando graça e paz. Tarciene, boa noite. Que Deus continue abençoando. E aí temos a presença dos irmãos que deixaram a sua curtida aí, né? A Suelen, Lucas, Eliane, Tarciene e Euselena Catrig. Tá bom? Irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse estudo da palavra de Deus que ao nosso coração traz tranquilidade, muito mais, como eu já disse, muito mais do que os sustos e o medo que esse livro produz em muita gente. Muito crente fala assim que não gosta de ler o livro de Apocalipse. A gente está desmistificando essa situação, mostrando que nele tem muito mais promessa do que catástrofe. Amém? Para a igreja, sempre promessa, né? Deus provendo, Deus cuidando e Deus promovendo a sua glória. Louvemos ao Senhor e oremos ao Senhor, agradecendo pelo estudo que nós passamos, pelo momento de intimidade que nós passamos aqui com Deus. Deus, nós louvamos o Teu nome. E agora, quando partimos para os nossos lares, que estamos aqui, ó Deus, ministrando esse estudo, pedimos a Tua guarda e a Tua proteção sobre nossas vidas. Pelos Teus filhos que estão nos seus lares, ó Deus, através do Facebook e através da rede social, o Senhor esteja abençoando da mesma maneira. Que o Teu cuidado santo chegue a cada um dos Teus filhos nessa noite. E todos eles recebam uma porção dobrada das Tuas bênçãos, para que sejam guardados e cuidados pelo Senhor. E que as Tuas promessas benditas se cumpram na vida da Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, guia-nos, conduz-nos segundo a Tua palavra, para que vivamos debaixo dos Teus santos propósitos. Essa é a nossa intenção como igreja do Senhor, aprender do Senhor, para nos assemelharmos cada dia à figura de Cristo, à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos essa oportunidade. Nós te agradecemos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, fique com Deus, que Deus te abençoe e te aguardamos aqui na quinta-feira para orarmos juntos neste mesmo canal.